Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vim comentar um pouco sobre Prisioneiras do Drauzio Varela. Cara, que livro! Que livro! Prisioneiros vai ser o terceiro de uma trilogia que o Drauzio escreveu sobre presídios. O Drauzio, ele ficou muito famoso por escrever N livros de vários temas, mas principalmente por escrever o Estação Carandiru. O Estação Carandiru lançou ele para o mundo editorial, e aí ele continuou então a trilogia com Estação Carandiru, Carcereiros e por fim o Prisioneiras. A diferença entre o primeiro e o último é coisa de 20 e poucos anos. Então é um Drauzio diferente que escreveu esse livro. Prisioneiras não é um romance, tá? Preciso adiantar para vocês. Também não é uma coletânea de contos, por exemplo. Aqui a gente vai ter um livro de não ficção, então a gente vai ter discussões de uma forma não ficcional. Mas a gente vai ter sim, em alguns momentos, a história da vida de algumas prisioneiras, o que é muito legal. Mas essas histórias elas são muito breves, elas são quase que um relato bem rápido e, pelo menos na maior parte do livro, eu senti um aspecto muito grande de crônica. Então a gente vai ter vários temas diferentes em que o Drauzio vai discorrendo sobre a vida no presídio, feminino nesse caso. Então a gente vai ter, por exemplo, no começo uma descrição do presídio no geral, como funciona o trabalho no presídio, qual que é a hierarquia que comanda o presídio, ah, qual que é a estrutura, quais são os pavilhões, as celas, quantas detentas a gente tem. E aí a gente vai discutindo primeiro um pouco sobre as características gerais dessas pessoas, com exemplos. Então, sobre a solidão, sobre elas serem multíparas, né, terem vários filhos, as drogas, e aí ele aproveita e faz um apanhado das drogas no presídio ao longo desses anos. O Drauzio trabalha desde 1989 em presídios com trabalho voluntário toda semana. E isso traz uma bagagem muito grande que está imbuída nesse livro. Aqui a gente vai ter uma narrativa que é muito leve. O Drauzio vai trazer alguns pontos muito pesados, como por exemplo dependência, dependência química. Ele vai trazer a solidão muito grande e ele vai comparar isso com o presídio masculino. O que acontece? As presas, pelo menos é o que é descrito, elas não. Elas têm um tratamento muito diferente do que os homens têm quando são presos. Os homens, eles quase nunca ficam sem visita, a menos que eles queiram assim. As mulheres não, elas querem visitas, mas as pessoas não as visitam. E isso é muito triste porque elas vivem então nesse ambiente em solidão, né? A gente vai ter aqui algumas descrições sobre a homossexualidade feminina nesse presídio, quais são os diferentes tipos de lésbicas, por exemplo, ele vai explicar bastante sobre isso. Aqui a gente não vai ter nenhum juízo de valor com relação às prisioneiras, tá? Então a gente vai ter histórias bárbaras de pessoas que mataram 40 pessoas, de assaltantes que assaltaram mais de 80 bancos, e elas não são julgadas. A gente tem um relato dos fatos sobre o que ela cometeu, quais crimes ela cometeu. Mas de fato, a gente não tem um julgamento de valor sobre isso. Ao longo do livro, é um livro de 270 e poucas páginas, o Drauzio vai fazer pontuações sobre esse estado geral da segurança pública e sobre algumas contradições que
nós, enquanto sociedade, pensamos que funcionam. Por exemplo, que tem que prender geral. A gente sabe, pelo menos, que o aumento da massa carcerária aumentou em, sei lá, nos últimos 30 anos, 700 vezes, 700%, 7 vezes, né? E a segurança pública só desandou a piorar, né? Então o Drauzio vai fazer essas reflexões com alguns dados de alguns estudos que vão dizer que isso não está funcionando desse jeito. Outra coisa interessante também, a grande maioria das mulheres que são presas aqui são presas por tráfico de drogas. E muitas delas por ser ponte. O que significa isso? Elas levarem drogas e pacotinhos para a cadeia masculina. E elas são presas na fila, aquilo ali é uma prisão em flagrante, e elas são presas no mesmo dia sem avisar famílias. Outro ponto que o Drauzio vai trazer bastante nesse livro é a questão de um ciclo de pobreza que a gente tem aqui. Por quê? Veja, essas mulheres, e o Drauzio explica melhor que eu, tá? Mas enfim, essas mulheres, elas às vezes têm 4, 5 filhos. Elas levam droga pro marido que tá preso, e o marido é um bandido, aspas aí. E aí, beleza, elas levam a droga pra essa pessoa. E elas são obrigadas, tá? Porque o marido faz chantagem emocional, porque é o único jeito de receber dinheiro e conseguir, às vezes, alimentar as crianças. E aí ela vai presa. Ela não volta pra casa, ela não consegue avisar ninguém. As crianças ficam sem a mãe. Se tiver alguma mais velha, a criança vai ficar cuidando das outras e vai se tornar a mãe da família. E quando eu digo mais velha, eu quero dizer assim, 12, 13 anos, tá? Se não tiver alguém mais velho, essas crianças vão ser divididas e rateadas na casa dos parentes ou na casa dos vizinhos. E se não tiver ninguém mesmo, essas crianças vão para adoção. Para adoção não, vão para casas de, enfim, lares, né, para crianças. E aí a gente tem o ciclo da pobreza. Outra coisa que a gente tem chamado muita atenção é a questão da gravidez na adolescência, que é um fator de risco muito grande para se envolver em crimes, por exemplo. E a gravidez na adolescência também vai reproduzir esse ciclo, porque as grávidas não estudam, né? As adolescentes grávidas não conseguem completar os seus estudos, em sua grande maioria, e, enfim, vão buscar subemprego às vezes, e o ciclo se recomeça. E eu acho que a última coisa, uma penúltima coisa que eu posso falar sobre esse livro é que ele vai trazer, assim como os outros livros do Drauzio, uma reflexão sobre o PCC. Não necessariamente julgando o PCC, e inclusive ele não vai fazer julgamentos do PCC, mas ele vai dizer que, por exemplo, o PCC trouxe uma coisa para as cadeias públicas que o Estado não dava, que é a segurança da vida. A gente vê que, por exemplo, com o PCC no comando, a violência dentro das cadeias diminuiu muito. As coisas têm tribunal, a gente vai ter até um capítulo falando sobre isso, a gente vai ter instâncias. E por exemplo, matar o irmão do comando sem motivo, às vezes com motivo também, é cadeia, é morte, entendeu? Então, as penas são executadas muito rapidamente e essa organização toda, ela é muito bem estruturada. Enfim, sobre a narrativa ainda, como eu disse, ela tem um aspecto de crônica, por quê? Ela tem um humor do Drauzio, um humor meio sádico, talvez, muito bom. Então a gente vai ter algumas reflexões que te fazem dar um sorrisinho no final. Então ele vai contar, por exemplo, da mulher que traficou, roubou, matou, e aí, sei lá, no final ela mata um cunhado. E aí ela fala assim: doutor, para quem tem muito cunhado, o Código Penal devia liberar matar pelo menos um. Então, você dá essa risada de tipo, meu Deus.
Mas, enfim. Outra coisa também que é interessante é o código moral dessas pessoas que estão encarceradas. E isso o Drauzio fica até espantado. Então é uma coisa muito engraçada também. Bom, o meu último comentário agora sobre o livro é sobre ele não ser tão novo para você. Como assim? Eu já acompanho o Drauzio faz um tempo, já vi, enfim, o que ele fez na TV, o que ele fez no Fantástico, e eu também acompanho o Drauzio no canal do YouTube. E ele tem um podcast. E muitos episódios desse podcast vão se assemelhar a alguns capítulos desse livro. Talvez não são copia e cola, mas eles são muito próximos, porque é basicamente esses causos que ele vai contar. Então, em muitas partes, você já sabe o que está escrito. Mas mesmo assim, o texto não perde o impacto, tá? De longe, esse texto não perde o impacto. O Drauzio é pontual nos comentários. E no final ele vai fazer realmente um epílogo sobre essa segurança que mudou para pior. E sobre essa necessidade da gente rever o Código Penal e parar de encarcerar, por exemplo, os usuários, que é uma coisa que já vem sendo dita há muito tempo. Se você nunca assistiu, eu recomendo muito as entrevistas do Drauzio no Roda Viva. Eu acho que ele tem uma entrevista depois da publicação de cada livro da série. Então tem uma entrevista depois do Estação Carandiru, tem uma depois do Carcereiros e tem uma recente depois da publicação de Prisioneiras. O Drauzio, salvo engano, é o segundo, a segunda pessoa que mais foi no Roda Viva, perdendo apenas para o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Então, o cara é brabo. Esse livro, além de tudo, vai trazer um panorama desse médico que trabalha sem recursos e dessas pessoas que estão totalmente desamparadas e das afecções que lhes acometem. E para estudante de medicina, enfim, para qualquer pessoa da área da saúde, esse livro ele tem um peso especial também, porque vai comentar um pouco sobre essa realidade. Bom, eu espero que você leia esse livro. Eu estou extremamente ansioso para ler os outros 2 da trilogia e para ler alguns outros livros do Drauzio, como por exemplo O Correr, Palavra de Médico, enfim. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal e vai procurar as entrevistas do Drauzio no Roda Viva, que valem muito a pena. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!